Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nesse dia 27 de agosto, nessa segunda-feira, onde estamos iniciando a 21ª semana do Tempo Comum, celebramos em comunhão com toda a igreja a memória de Santa Mônica, esta santa tão conhecida por nós, a mãe de Santo Agostinho, onde nós queremos então meditar e refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22, que vai nos narrar o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas aos mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, dizeis, se alguém jura pelo santuário, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? De fato, quem jura pelo altar jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo santuário jura por ele e por Deus, que habita no santuário. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizia então no início desse nosso vídeo, hoje celebramos com toda a igreja a memória de Santa Mônica e vamos conhecer um pouquinho da história dessa grande santa da nossa igreja. Santa Mônica nasceu no norte da África, em Tegaste, lá no ano de 332, numa família cristã que lhe entregou-lhe, segundo o costume da época e local, como esposa de um jovem chamado Patrício. Como cristã exemplar que era Mônica, ela preocupava-se com a conversão de sua família e por isso consumiu-se na oração pelo esposo violento, rude, pagão e principalmente pelo filho mais velho, Agostinho, que vivia nos vícios e pecado. A história nos testemunha as inúmeras preces, ultrajes e sofrimentos que Santa Mônica passou para ver a conversão e o batismo, tanto de seu esposo quanto daquele que lhe mereceu o conselho. Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Santa Mônica tinha 3 filhos e passou a interceder de forma especial por Agostinho, dotado de muita inteligência e uma inquieta busca da verdade, o que fez com que resolvesse procurar as respostas e a felicidade fora da Igreja de Cristo. Por isso, se envolveu em meias verdades e muitas mentiras. Contudo, a mãe fervorosa e fiel nunca deixou de interceder com ardor e com amor durante 33 anos, e antes de morrer em 387, ela mesma disse ao filho já convertido e cristão: uma única coisa me fazia desejar viver, ainda um pouco, ver-te cristão antes de morrer. Por essa razão, o filho Santo Agostinho, que se tornara bispo e doutor da igreja, pôde escrever: ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. E aqui está então um pouquinho da história, a vida dessa grande santa da igreja, Santa Mônica. E assim então, queridos amados irmãos, nós podemos lançar um olhar sobre as leituras de hoje que também nos ajudam
a poder percorrer esse mesmo itinerário de Santa Mônica, na perseverança, na fidelidade aos ensinamentos do Evangelho. E assim, então, nós podemos acolher hoje o que o Evangelho nos diz. Principalmente Jesus, que chama a atenção dos fariseus, escribas, eles que são representantes da lei, que deveriam então ser pontes, canais, para poder então levar as pessoas ao encontro com Deus, se tornaram então barreira, impedindo, ou seja, não entram no reino e nem deixam outros adentrar. É esse o conteúdo do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que está aí composto por 3 ais. E é interessante nós percebemos, queridos amados irmãos, que nos dias de hoje também nós encontramos muitos fariseus e escribas que também agem da mesma forma. Pessoas que se intitulam, se acham donos da igreja e que nos impede de nos poder então nos aproximar, de adentrar a porta da salvação. E assim, com certeza, nós podemos lembrar de alguém das nossas comunidades, mas é preciso fazer a diferença, agir diferentemente, não responder, pagar o mal com o mal, mas com amor, com misericórdia, convidando a pessoa à conversão, à mudança de vida. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, para que nós possamos ser e fazer a diferença, e não ser iguais a muitos que nós encontramos por aí. E assim, então, nós podemos olhar para as leituras de hoje e perceber, então, que Jesus, ele vai nos dizer o seguinte: ele chama a atenção dos fariseus e escribas com os ais. Vai dizer então que esse ai ele exprime o que? Uma ameaça de castigo e também juízo, mas também a dor de quem deve falar por causa do mal deplorável. Um dos ais que nós ouvimos dirige-se a quem? Dirige-se aos escribas e fariseus que, recusando Jesus, também a sua mensagem, eles impedem outros de entrar no reino. O segundo ai que nós então ouvimos se dirige ao proselitismo dos judeus, que apenas visa subtrair pessoas à salvação para as tornar fechadas, rígidas, fanáticas e perigosas como eles, e mais do que eles muitas vezes. O terceiro ai que nós acabamos de ouvir então no Evangelho dirige-se aos guias cegos. E quem são os guias cegos? São então os que agem com a sutileza da sua casuística, ou seja, aqueles que obscurecem ao invés de favorecer, de beneficiar as pessoas e se encontrar com Deus, querem então conduzi-la pelos caminhos errados, aquilo que eles mesmos pensam, aquilo que eles acham. Isso então, muitas vezes, fogem daquilo que é a vontade de Deus. E é isso então que nos chama a atenção o Evangelho, para que nós também não hajamos da mesma forma, mas que sejamos pontes para que possamos favorecer as pessoas a se encontrar com Cristo e assim possam ter as suas vidas transformadas. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso vencer todo aquele tipo de atitude de poder, de se achar dono, seja na pastoral, movimento. E assim, então, vencendo toda essa grande tentação que todos nós estamos submetidos nos dias de hoje, nós poderemos então viver e testemunhar aquilo que a primeira leitura de hoje nos diz. Paulo, então, escreve à comunidade de Tessalônica. E assim, aos Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo então pede o auxílio, ajuda à igreja que está passando por necessidade. E agora, no início dessa segunda carta, a qual então nós temos como primeira leitura de hoje, Paulo inicia com a saudação de graça, de paz, a qual então nós utilizamos até hoje, nos dias de hoje, nas nossas missas. E assim então, feita essa saudação à comunidade de Tessalônica, Paulo então vai louvar e bendizer a Deus pela fé, a paciência dessa comunidade, que então aproveitou-se, cresceu na fé e soube então tirar proveito disso. Essa fé que gerou a eles essa perseverança para poder suportar as tribulações e principalmente a caridade, onde então eles de coração aberto
não se apegaram aos bens materiais, mas se dispuseram a ajudar a igreja que estava passando por necessidades. E é essa experiência, queridos e amados irmãos, que nós também somos convidados a fazer, crescer na fé, para que assim possamos então viver suportando toda e qualquer perseguição, dificuldade, a qual porventura sejamos submetidos. E sem esquecer jamais a caridade, porque essa é a marca, é a identidade de todo cristão. E a caridade aqui não é somente, financeiramente falando, porque geralmente quando falamos de caridade, logo em doação e ajuda, é claro que podemos ser caridosos de outras formas também. Por exemplo, ajudando uma pessoa necessitada, seja com os cuidados, uma pessoa enferma que necessita de um atendimento, uma ajuda, alguém para poder então ali ajudar nos afazeres de casa, porque temos muitas pessoas que hoje não tem ninguém por elas. E que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, somos chamados então, somos a família desses nossos irmãos e precisamos ajudá-las. E assim então, somente com o coração disponível, aberto, poderemos então enxergar a necessidade, aonde nós podemos então ajudar os nossos irmãos e assim tornar fecundo o nosso testemunho, a nossa vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a podermos então viver esse nosso propósito, para que nós possamos crescer na fé, suportando todas as tribulações, dificuldades e vivendo a fraternidade, para que assim então não sejamos como os escribas e fariseus dos tempos de hoje, que ao invés de proporcionar às pessoas encontrar-se com Deus, tornam-se muitas vezes barreira e impedindo-as de fazer essa experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, também nos ajude nessa nossa caminhada, para que nós possamos viver a radicalidade do Evangelho na perseverança. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse nosso canal do YouTube. Muito grato pela sua presença, sua companhia, sua participação. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha também somar conosco, fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos a divulgar, compartilhando esse vídeo com seus grupos aí do WhatsApp, com seus grupos pastorais, movimento da sua comunidade. Vamos aproveitar esse espaço que nos é concedido aqui no YouTube para podermos também evangelizar e levar as pessoas ao encontro com Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.